Então, bom dia a todas e todos. Ficamos muito felizes com a presença de vocês hoje nesse evento da Cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da USP. É com muito prazer que hoje damos posse, numa solenidade, ao catedrático e ao Conselho Consultivo da Cátedra de Educação Básica, e gostaríamos de agradecer muito a presença de todas e todos, autoridades, representantes de diferentes unidades da USP, dirigentes da universidade, e gostaria de destacar a presença do nosso pró-reitor de graduação da USP, o professor Edmundo Chada Baracá, e também de Diana Vidal, diretora do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, o professor Carlos Ferreira dos Santos, que é diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, o professor Ricardo Vinha, que é o vice-diretor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, mas também temos, a lista cresceu, né? Marta Borja, vice-diretora do MAC USP, Lineu Corrazzo, que é do Instituto de Psicologia e do Programa de Ano Sabático do IEA, e várias outras autoridades também, que são de outras universidades, instituições, e muito gratos a todos que puderam, então, estar conosco hoje. Vamos passar a palavra agora ao reitor, o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Vahan Agopian. Olá, senhoras e senhores. Bem-vindos à Universidade de São Paulo para essa cerimônia de posse formal da Cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados. Quero cumprimentar a todas e a todos, quero cumprimentar os colaboradores do Instituto, aos amigos, a todos que estão assistindo a essa posse, ainda de uma maneira virtual, enquanto perdurar a pandemia. Eu vou ressaltar a importância dessas cátedras para a Universidade de São Paulo. O instrumento de cátedra se tornou um instrumento vitorioso, pois é uma oportunidade que a universidade tem de trazer uma pessoa de fora, uma visão diferente da que nós temos internamente, e compartilhar conosco essa visão, dar a oportunidade aos nossos alunos e professores discutirem com um especialista que vai abordar um tema fundamental para a sociedade. Nesse caso, logicamente não há dúvida, estamos falando de educação básica, uma obrigação que a Universidade de São Paulo tem para com a sociedade de colaborar, discutir, sugerir melhorias nessa área. E quero chamar a atenção que essa cátedra se viabilizou com o apoio da Fundação Itaú para Educação e Cultura. Agradeço à Fundação Itaú para Educação e Cultura a confiança e o apoio que estão dando desde o começo. E também agradeço ao professor Ari Plonsky, coordenador-geral da cátedra, e ao professor Nilson José Machado, coordenador acadêmico da cátedra, que estão conduzindo esses trabalhos, que se iniciaram ainda no ano passado, em 2019, e que agora está se coroando com a posse do nosso primeiro catedrático, professor Naumar de Almeida Filho, que dispensa apresentações. Como cientista, um epidemiologista de grande renome, mas é um grande educador, uma pessoa voltada e preocupada com a educação no nosso país. Então é uma honra para a Universidade de São Paulo ter instalado essa cátedra, e ao mesmo tempo é uma honra que o primeiro catedrático seja o professor Naumar, que certamente já dará um norte muito importante para essas atividades. Mais uma vez, agradeço a todos pela essa oportunidade, agradeço especialmente ao professor Naumar ter aceito esse convite e nos dar essa oportunidade de compartilhar o seu conhecimento, e tenho certeza que as suas atividades este ano serão muito proveitosas para nós, para toda a comunidade uspiana e para toda a sociedade. Até logo. Agradecemos ao professor Agopian pelo seu pronunciamento.
Eu gostaria agora de me apresentar. Eu sou Daniel Puig, professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, no momento como pesquisador num projeto de pós-doutorado junto à cátedra. Mas, dando continuidade à nossa solenidade, gostaria de passar a palavra ao diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, o professor Guilherme Ari Plonsky. Por favor, professor. Bom dia agora formalmente a cada uma e cada um que está conosco. As autoridades da universidade já foram nominadas, mas eu queria ressaltar o privilégio de contarmos com a presença do professor Baracá, nosso pró-reitor de graduação, e em nome dos 12 das colegas de direção de unidades da universidade, eu queria cumprimentar a professora Diana, diretora do IEB, que também é a representante dos institutos especializados da universidade. O IA é um deles, o IEB é outro, no Conselho Universitário. Eu queria dizer do enorme privilégio que nós temos de contar com pessoas que são essenciais no sistema educacional brasileiro. Eu menciono em particular e me concentro na professora Maria Cecília Mota, que é o presidente do CONSED, portanto, Conselho dos Secretários de Educação, Estado da Educação, e que, junto com o DIME, nesse momento, conforme conversava-se nos momentos antecedentes aqui a essa cerimônia, tem ocupado um papel ainda mais importante na consecução dos objetivos, né, de educação em momentos particularmente desafiadores, seja por fatores, digamos, externos ao controle, quanto por fatores mais, digamos, locais. Eu queria saudar também o secretário Jerônimo, nosso parceiro, secretário de Educação do Estado da Bahia, e, em nome do secretário, saudar toda a comunidade baiana que vem aqui apoiar a educação do Brasil por meio da Cátedra de Educação Básica, e que tem, nesse momento, a presença ilustre diretamente na cátedra por 2 membros, né? Pelo professor Naumar, que já foi apresentado pelo reitor, né? Ex-reitor da Federal da Bahia, ex-reitor pro tempore da Federal do Sul da Bahia, onde ele nos trouxe essa joia que é o Daniel, entre outras joias, e também pela queridíssima Angela Dannemann, que é a superintendente do Itaú Social, um dos braços, né, da Fundação Itaú de Educação e Cultura, também originária da Bahia, e junto com a Patrícia, nossos esteios, né, em todos os sentidos da palavra, inclusive na crítica, na orientação de caminhos a seguir nessa realmente parceria que nós temos. Queria rapidamente também cumprimentar o professor Mozart Neves Ramos, também o ícone da educação brasileira, que é o catedrático da cátedra que nós temos no Polo de Ribeirão Preto, Sérgio Henrique Ferreira, voltado às cidades de porte, políticas públicas para cidades de porte médio, e onde a primeira política pública é educacional, e agradecer ao professor Antônio José, nosso coordenador do Polo de Ribeirão Preto, a parceria de sempre. Então, digo, é sintomático que nós tenhamos, nesse momento, 2 cátedras do Instituto, olhando para essa questão que está, como o professor Varran comentou, na origem da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo foi criada, e está explícito, né, entre outras, com a função de contribuir para a evolução da educação. Queria cumprimentar tanta gente querida que eu gostaria de nominar individualmente, mas não posso deixar de mencionar a professora Cláudia Costin, que, além de, daqui a pouco, tomar posse no próprio Conselho Consultivo da Cátedra, ela também é integrante do Conselho Deliberativo do Instituto, então a gente já vai, e também é membro do Conselho Consultivo da Universidade de São Paulo, então acho que a professora Cláudia Costin, ela já vai receber do reitor, né, uma carteira permanente com direito enfim, acesso a tudo, né, porque ela está em 3 funções na universidade. Muito obrigado, Cláudia. Enfim, queria cumprimentar a professora Roseli, minha querida colega vice-direção do Instituto, e que assumirá, na verdade, na prática já assumiu, mas formalmente, esse momento também é de transição entre a coordenação da cátedra, que passa do vice-diretor anterior, que era esse que vos fala, para a vice-diretora atual, que é a professora Roseli, e também a passagem
da coordenação acadêmica, que será feita daqui a pouco, do professor Nilson para o professor Menezes. Mas então, enfim, novamente gostaria de saudar todos e todas, me desculpem, são pessoas queridas de vários momentos da trajetória, importantes na contribuição para o tema da educação, mas eu queria sintetizar aqui, do que eu estou percebendo, além de ser uma cerimônia formal, um rito de passagem, uma solenidade, isso aqui é um encontro festivo. Eu acho que estamos festejando a educação como um eixo de desenvolvimento, de riqueza da sociedade, e estamos, então, vendo em conjunto como valorizar isso que já foi feito, o que já foi feito, e encontrar formas de fazer mais e melhor, com as limitações que sabemos que existem, mas contando com esse recurso inesgotável que são vocês, particularmente os conselheiros e conselheiras que daqui a pouco assumirão o papel de nos orientar nessa Cátedra de Educação Básica. Daniel, posso ficar falando um tempão, mas acho que a palavra deve voltar para você. Obrigado, professor, mas para anunciar a próxima parte e retornar a palavra, teremos agora um vídeo de saudação do professor Paulo Saldiva, e seria talvez ouvir um pouco do professor Ari, a importância, a ligação do professor Saldiva com a cátedra. Tá bom. Então, na verdade, essa iniciativa começou na gestão anterior, na qual o professor Paulo Saldiva, que todos e todas conhecem, era o diretor do Instituto, e olhando, né, o que o Instituto já tinha, e já tinha bastante, o que já teve e naquele momento não tinha, e precisava voltar a ter, o tema da educação básica em particular, ele ficou claríssimo, né? Não era possível ter um Instituto de Estudos Avançados na segunda década do 21º século, no Brasil, nas condições que nós sabemos, e não ter um foco em como avançar a educação básica. Então, o professor Paulo, como diretor, ele fez um esforço de atrair o que a gente brinca e chama os três mosqueteiros, né? Inicialmente, Nilson, Menezes e Lino, os professores queridos da universidade, que fizeram, então, um estudo, né, procurando identificar quais são os falados problemas, mas quais são os reais desafios, e a partir disso, também o professor Paulo, usando positivamente de um relacionamento que ele já tinha com a Itaú Social, né, na época, Fundação Itaú Social, hoje mudou a razão social, mas continua sendo com esse nome, né, Itaú Social, o braço que é o nosso parceiro. Ele contatou, então, Angela Dannemann, e desse encontro inicial surgiu a ideia da cátedra. Paulo, em todos os momentos, esteve presente, e já não mais na direção do Instituto esse ano, ele foi essencial para trazer a questão da saúde no eixo, como o professor Naumar, acho que vai explicar depois, né, como um eixo estruturante da transformação que nós fizemos na cátedra do primeiro ano para o segundo ano de atividade. Então, o professor Paulo, ele é patologista, né, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e nesses momentos, como ele brinca, né, ele tem chamados do além, que são mais fortes do que os compromissos do aquém, que estão aqui, por mais importantes que sejam. Então, a mensagem dele será apresentada em forma gravada. Paulo, muito obrigado por tudo que você fez. Você vai depois ouvir o vídeo. Em conjunto, nós te agradecemos enormemente pelo que você faz e continuará fazendo pela cátedra. Obrigado. Peço a Aziz, então, que passe o vídeo do professor Saldiva. Olá, meu nome é Paulo Saldiva, sou médico, trabalho na Faculdade de Medicina da USP e tive o privilégio de dirigir o Instituto de Estudos Avançados da mesma universidade. Bom, hoje toma posse o Conselho Consultivo da Cátedra de Educação Básica, que ocorre no EA graças a uma colaboração entre a Universidade de São Paulo e o Instituto Itaú Social. Através dessas atividades na cátedra, vão se procurar formas de melhorar a educação brasileira e vencendo um dos grandes desafios que vão transformar
ser bem sucedido esse desafio, a educação brasileira e melhorar as condições de competitividade do nosso país como nação e do nosso povo como um instrumento de cidadania. Acho que o tempo mostrou que o investimento em educação é cada vez mais necessário. Aliás, até o início desse ano, não imaginávamos que iríamos viver este momento pelo qual estamos passando, em que impede, inclusive, que eu esteja aí falando diretamente com vocês. Bom, a educação hoje, ela tem que se reformular não por força de um projeto bem constituído, mas por força das circunstâncias que fizeram com que as escolas estivessem paradas. Como capacitar os professores? Como fazer desse desafio uma oportunidade? Como fazer da dificuldade uma solução? É isso que trata a cátedra. Eu não sei, eu fiz poucas coisas que me orgulharam na vida, mas ter de alguma forma acompanhado esse processo me enche de orgulho. Assim como enche de orgulho a Universidade de São Paulo, que tem nesse espaço um instrumento para poder cumprir uma função extremamente importante que está inclusive prevista nos seus estatutos no momento da sua fundação. Eu não podia estar mais feliz por ter um grupo de pessoas que se dispõe a ajudar de forma generosa a educação brasileira. E agradeço profundamente o Itaú Social que tornou possível este sonho, que é um sonho não só da gente que está aqui, mas de todos os brasileiros. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado, professor Saldiva. E passamos a palavra agora, então, à superintendente da Fundação Itaú para Educação e Cultura, a senhora Ângela Dahnemann. Obrigada, Daniel. É um dia de muita alegria aqui, quando nós estamos fazendo essa posse formal, apesar de já estarmos trabalhando todos juntos. Eu quero saudar a todos da universidade, através do professor Ari, um querido parceiro. Eu retribuo a ele essa parceria muito boa que nós temos. Agradecer a esse início, vamos dizer assim, esse Big Bang inicial com o professor Paulo Saldiva. Saudar as autoridades, os secretários presentes pela pessoa da professora Maria Cecília Mota, e saudar todos os nossos conselheiros que tomaram posse, os que estavam e os que continuam e os novos, pela professora Bernadette Gatti, que eu sei que também está presente aí. Nós começamos essa cátedra no ano passado, em 2019, sem a menor visão dos desafios que tínhamos, mas já tínhamos em mãos os tesouros que foram citados, o professor Nilson, o professor Lino e o professor Menezes, e deram início a esse grupo de educação com o professor Paulo Saldiva e criaram, vamos dizer assim, a semente do que temos hoje, que é uma posse de um conselho consultivo mais ampliado e um novo catedrático para a cátedra, que começou sem um catedrático, justamente para poder tornar o terreno fértil e a semente pronta para brotar. Aos três mosqueteiros, pedindo licença do empréstimo do apelido, eu agradeço e fico muito feliz de que continuam aqui conosco para que possamos seguir fazendo o que já fazemos com muita excelência. Ajudar nessa formação continuada dos professores e ir moldando os novos planos dessa cátedra, que desde o início foram bastante ambiciosos, que agora já estão sendo colocados no trilho, mas isso é pauta do nosso catedrático. E eu quero cumprimentar o fato de estarmos com um novo catedrático, que é esta pessoa eminente e especial, principalmente e reconhecidamente na área de saúde, mas não menos que na área de educação, quando ele propõe, juntamente com na época em que era pró-reitor da Federal do Sul da Bahia, mas já vinha pensando muito fortemente nisso, uma licenciatura interdisciplinar, vamos dizer assim, antecipando a necessidade de que o professor precisa ser melhor preparado na sua formação inicial
para não ficar focalizado e segmentado apenas em algumas disciplinas, mas ter a visão, principalmente o professor dos primeiros anos do ensino fundamental, de todas as disciplinas, de preferência, para que os estudantes dele, os alunos dele, possam estar melhor preparados. Não venho aqui falar de desafios da educação, temos muitos, mas crescemos muito ao longo dos anos, também por causa de muitas pessoas que estão aqui hoje, parte do Conselho Consultivo ou não, colaboradores e pensadores e atores também, porque realizam funções muito importantes na sociedade para a melhoria da educação básica. Nós nos juntamos a esse grupo com muito prazer e muita honra, e eu quero saudar a todos, todos que estão aqui hoje e todos que colaboram. Eu vou falar do professor Mozart, que já foi reitor, já foi secretário, dedicou boa parte da sua vida para isso e hoje está na cátedra Sérgio Henrique Ferreira, em Ribeirão Preto. Esse conjunto, esse trabalho de braços dados, que não quer dizer que ele é sempre lindo, saudável e todo sorridente. Às vezes ele tem tensões, às vezes ele tem discussões, tem discordâncias, mas é neste ambiente da USP que eu quero celebrar, o ambiente acadêmico, que permite que essa pluralidade se desenvolva com tranquilidade, sem guerra, sem bomba atômica, apenas com as discussões plurais que a universidade nos convida a ter, para que cheguemos a caminhos possíveis, para que possamos fazer com que esta árvore crie ainda mais galhos, frutifique, mas chegue no seu porto de propor uma formação inicial dos professores viável, mais contemporânea, adaptada aos desafios do tempo, sem esquecer que nós já passamos por muitas coisas e não precisamos repetir nem a roda, a invenção dela, nem os erros. Então, eu quero agradecer muito o convite inicial do professor Paulo Saldiva de fazer parte desta atual cátedra, que era um grupo de estudos da educação básica, e a parceria da USP e a boa vontade do professor Ari, saudando agora também a professora Roseli de Deus, que assume a vice-diretoria, e que é engenheira como eu, e que somos parceiras de longa data em outras pesquisas, porque é uma enorme alegria e prazer fazer parte desse grupo, poder contribuir de fato, porque me é dada a licença de não ser apenas uma apoiadora, de participar ativamente de tudo isso e parabenizar o nosso catedrático Naumar de Almeida Filho, baiano como eu, que me dá um conforto, mas mais do que isso, trazendo em si a interdisciplinaridade que a educação básica pede. Ele é médico, epidemiologista. O grupo da cátedra já trazia essa interdisciplinaridade com pessoas da física, da matemática, das línguas, da psicologia, mas ele vem para reforçar não só isso, mas também as pontes que precisamos ter de não ficarmos centrados em São Paulo, mas atuarmos como a USP já influenciando o país na reputação que tem, na referência que é, nos estudos todos que faz, e vamos trazer a educação para outro patamar. Oxalá. Obrigada, Daniel. Eu repasso a palavra. Bom, então, dando continuidade a essa bela solenidade, eu vou passar novamente a palavra ao professor Guilherme Ari Plonsky, que vai passar o cargo de coordenação geral da Cátedra de Educação Básica para a professora Roseli de Deus Lopes, que é a atual vice-diretora do Instituto de Estudos Avançados. Professor Ari. Muito obrigado. Olha, havia um anúncio lá para trás, né, quando se introduziu a margarina, que era o seguinte: a margarina substitui a manteiga com vantagem. Então, eu diria, fazendo aí uma analogia, que a professora Roseli de Deus Lopes me substitui na coordenação geral da cátedra com vantagem. Não apenas vantagem pelo nome, porque, como vocês percebem, ela é divina, né? O nome já sugere, mas porque, de fato, a professora Roseli ela tem, por características pessoais e por envolvimento, uma trajetória notável
no campo da educação básica com amplitude nacional, como diz a professora Ângela, e abrindo espaços para que moços e moças e seus professores e professoras dos rincões mais recônditos do país possam participar do esforço intelectual e emocional de desabrochar e contribuir com soluções, como nós engenheiros gostamos, né? Com soluções para, enfim, questões objetivas de natureza científica, de natureza social, e o mecanismo pela qual a professora Roseli encontrou para expressar essa ideia, essa visão grande, é o que acho que todos e todas conhecem, a FEBRACE, Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que há praticamente 20 anos realiza um esforço descomunal exatamente para atrair as atenções, selecionar, capacitar, orientar, criar um ambiente, levar para conhecer experiências de outros países, conseguir apoios, enfim, criar um processo que se sustentou, que é sustentável, né? Já está, como disse, há praticamente 20 anos, de promover, então, a formação de jovens da educação pública e geral, privada também, mas essencialmente da educação pública no país. Então, eu fiz uma brincadeira, né, de um anúncio antigo, mas, de fato, eu sinto que a cátedra ganha enormemente foco, alavancagem, experiência, dinamismo com a coordenação da professora Roseli. Então, virtualmente, infelizmente, senão queria te dar um abraço e um beijo, mas a cátedra que você, já na verdade, já está na prática tocando, a cátedra passa a você e eu vou ficar muito feliz acompanhando a evolução sob a tua coordenação. Nossa, muito obrigada, Ari, pelas palavras. Bom dia a todos, quero saudar todos os presentes nessa cerimônia e reforçar as saudações especiais já realizadas, né, pelo nosso diretor do IA, o professor Ari Ponsky. Mas queria reforçar aí uma saudação especial para o nosso reitor, professor Varrango Pião, ao nosso pró-reitor de graduação, professor Edmundo Baracá, e em nome deles, né, saúdo todos os dirigentes e colegas da USP. Uma saudação especial também para a Ângela Daneman, nossa parceira, e todos os colegas da Fundação Itaú para Educação e Cultura. Cumprimento todas as autoridades representantes de instituições e entidades parceiras, em especial a Concede, Undime, Secretaria da Bahia, Secretaria de Estado de Educação aqui de São Paulo. Cumprimento todos os nossos membros da cátedra, não posso citá-los todos aqui nominalmente só por uma questão de tempo, mas extremamente importante todos eles, né? O nosso comitê de governança, o nosso conselho consultivo, comissão executiva, os pós-docs, colaboradores dos grupos de trabalho, enfim, são muitas pessoas que participam dessa iniciativa. E uma saudação agora especial para o nosso catedrático, com quem tenho aprendido muito, né? O professor Naumar de Almeida Filho, os nossos professores coordenadores, Luiz Menezes, Nilson Machado, Lino de Macedo e Bernadette Gatti. Eu agradeço muito pelo trabalho que já foi realizado, né, no ano anterior, a confiança e a honra que está me sendo depositada de poder trabalhar junto a pesquisadores, professores, profissionais e colaboradores de excelência, né, pessoas que eu admiro já há muito tempo e que agora tenho a honra de poder estar tão perto. E num tema de tamanha relevância, né, não só para o Brasil, mas para o planeta, né? Hoje, assumindo formalmente essa coordenação geral, me cabe apresentar e reafirmar os objetivos e premissas da Cátedra de Educação Básica, que apresento, então, a seguir. A Cátedra de Educação Básica, ela compreende um programa de estudos e de intervenção sobre a realidade educacional, visando a prospecção
e desenvolvimento de modelos de integração entre as universidades e as redes de educação básica, sobretudo as públicas. A cátedra tem como objetivo geral melhorar o desempenho do sistema educacional brasileiro, num regime de ampla colaboração interinstitucional, liderado pelas instituições públicas de educação superior. São seus objetivos específicos: sistematizar informações fundamentadas sobre experiências localizadas e políticas educacionais relevantes que sejam capazes de incrementar a formação do professorado e o seu desenvolvimento profissional. Estimular reflexões e analisar marcos de referência teórica capazes de articular modelos explicativos, resultados de pesquisa científica e desafios práticos. Promover ações que apoiem e valorizem as redes de educação básica e seu professorado na condição de trabalhos relevantes à formação e desenvolvimento de seus profissionais. Organizar seminários, debates e outros processos de discussão que gerem recomendações para políticas nessa perspectiva. E ainda, identificar e avaliar modelos inovadores de formação docente aplicáveis às redes públicas de educação, numa perspectiva de desenvolvimento de alternativas. A proposta desta Cátedra de Educação Básica parte das seguintes premissas. 1. Educação de qualidade é aquela que, com equidade, promove o desenvolvimento pleno da pessoa humana, em espaços coletivos de formação e atuação. 2. A formação de pessoal docente requer relação equilibrada entre teoria e prática, reconhecendo os sujeitos em sua integralidade. E 3, a formação do professorado e sua atuação profissional encontram limites em problemas estruturantes a serem superados, envolvendo fatores internos e externos à escola. Bom, com isso, encerro minha fala deste momento e passo a palavra para o nosso mestre de cerimônias, Daniel. Obrigado, professora Roseli. Para fazer uso da palavra agora, convidamos então o professor Nilson José Machado, que passará o cargo de coordenador acadêmico da Cátedra de Educação Básica para o professor Luiz Carlos de Menezes. Professor Nilson. Pronto. Bom dia a todos, é um prazer, é uma honra estar aqui nesse momento. Nem a grande, a enorme competência do Daniel pôde evitar um delay, um atraso, no que diz respeito à natureza dessa cerimônia, né? Na verdade, o Menezes é o coordenador efetivo ao longo de todo o ano de 2020. Na verdade, o Naomar já é o nosso guia, nosso orientador desde o ano passado, né? 2019, mas essas coisas vão se consolidando formalmente, não é, ao longo do tempo, porque o princípio número 1 da cátedra é vamos trabalhar, vamos agir, a ação antecede a formalização. Foi assim que ela começou, na verdade, esse é o terceiro ano de trabalho. No ano de 2018, era só o professor Saldiva como visionário, convidando pessoas e dando essa liberdade que a gente precisava para trabalhar, não é? Na gestão do professor Saldiva, a gente teve exemplos a cada dia disso. De primeiro, a gente fazia a consulta a ele, não é? Ele liberava, a gente fazia, por último vinha a formalização, não é? E assim foi o primeiro ano de trabalho, com um produto efetivo, que era a meta desse primeiro ano de trabalho, que era um mapeamento das dificuldades aparentes e dos problemas reais da educação básica brasileira. Isso foi feito, traduzido num documento, foi por meio do contato assim, com esse documento que o professor Saldiva se articulou com o Itaú, não é? E o segundo ano, 2019, é o segundo ano de trabalho da cátedra, não é? Já foi com a parceria do Itaú, da Patrícia, que eu vi aí, Patrícia Guedes, a Ângela sempre, não é? E o trabalho já foi assim em 2019, não é? Aí, em 2020,
foi formalizado o Naumar como nosso primeiro catedrático. A gente, no início, na origem, tinha o professor Bose no horizonte, mas condições práticas de saúde impediram que ele iniciasse. Por isso, a gente teve um ano de cátedra sem catedrático, não é? Que foi 2019, mas a gente consertou essa anomalia, não é, de nomenclatura esse ano, de 2020, que aí a cátedra virou uma cátedra com catedrático, e tivemos a enorme felicidade de uma sintonia plena, né? Desde o primeiro ano, sem nenhuma formalização, com o Naumar, que foi um parceiro de uma humildade incrível, né? E assim, fomentador, estimulador. Foi perfeita a atuação no âmbito da cátedra. Certamente nós mudamos de patamar, mudamos de oitava no tratamento da cátedra com ele, não é? Agora, em 2020, essas mudanças iriam se consolidar logo no início do ano, mas aí a pandemia atrasou, mais uma vez, a formalização, não a ação, não é? Estamos trabalhando em 2020, desde o início, com o Menezes como coordenador acadêmico, não é? E o Naumar como catedrático, e o ânimo de todos, não é? A Bernadette, o Cordão, o Lino, o ânimo de todos é o mesmo, a sintonia com as ações dessa nova coordenação nova, que já faz um ano que está em uso aí, é total, e temos certeza que esse ano, a despeito de todos os percalços, será um ano muito profícuo, muito proveitoso. O plano de trabalho está sendo realizado sem barateamento, não é? O de 2001 já está esboçado, mas sobre isso o meu amigo Menezes é que vai conversar com vocês. Eu fui trazido para esse esforço belíssimo da universidade voltada para a educação pública pelo meu amigo Nilson e pelo amigo Lino. E conduzimos isso, como ele disse, durante o primeiro ano. E nós estamos evoluindo de uma maneira muito bonita, e eu acho que essa aliança São Paulo-Bahia é fundamental. Eu vejo aqui na minha tela, e saúdo com muita alegria, quem nos dá o privilégio da sua presença, o secretário Jerônimo. Então, essa ligação eu acho muito importante, porque Bahia tem um peso cultural importante no Brasil, e essa aliança me alegra muito. Aliás, para falar em baiano, também tem a Ângela, né? Que é uma pessoa de uma importante presença cultural e política no pensar educacional. E, por fim, eu devo saudar o nosso catedrático, Naumar Almeida Filho. Naumar é um cientista, um cara com uma... Falar do currículo dele é perigoso, certo? Ele além de ter sido várias vezes reitor na Bahia, na Federal e no sul da Bahia, ele é um epidemiologista com honoris causa pela McGill, professor visitante em Harvard, Montreal, Berkeley. Então, é um cara de grande importância, de grande peso. Agora, mais do que isso, é de uma capacidade de empreendimento espantosa. Então, nos tempos de pandemia, nós passamos de um par de centenas para milhares de pessoas alcançadas por esse esforço no Brasil todo. Então, a interlocução interestadual, nacional mesmo, etc., é de uma riqueza muito grande, e isso nós devemos ao empreendimento do Naumar, que eu saúdo como nosso catedrático. E eu vejo nessa tela que um conjunto de gente tão importante, Bevilacqua, Juliane, Ivone, Roseli, Cordão, nós estamos com uma pleia de gente que joga o jogo primeiro time no pensar educacional. E, por conta disso, eu acho que nós estamos à altura do presente desafio, que é muito grande. O desafio à educação, particularmente, que, aliás, é a única vacina mais importante contra um problema tão grave como a pandemia, que é a ignorância.
A educação é a vacina contra a ignorância e nós estamos em busca dessa vacina. Eu acho que a Universidade de São Paulo, associada com esses parceiros de grande gabarito, como eu mencionei aqui, talvez esteja, de alguma maneira, ajudando a pagar uma certa dívida. Ela foi fundada, como nos disse o Ari, com essa perspectiva de formar professores, de avançar na educação, e talvez a formação de professores tenha virado um pouco subproduto na universidade. E, de certa maneira, nós estamos resgatando essa importância com parcerias, sem a pretensão de palavra única, e, portanto, eu saúdo o fato de nós estarmos falando praticamente com o Brasil todo, né, por conta dessa liderança do professor Naumar Almeida Filho, a quem eu já saúdo como catedrático, que ele já tem exercido com essa amplitude de buscas, e o fato de nós estarmos associados também ao Conselho dos Secretários de Educação, o CONSED, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, nos, digamos, tem os parceiros certos para pensar a educação nesse país e para estabelecer as parcerias. E eu acho que é simplesmente uma semente que está se plantando e eu acredito na floresta que vai surgir dessa semente. E, portanto, já saúdo Naumar, passo a palavra para ele e volto a saudar o secretário Jerônimo e os outros presentes e dizer que é muito estimulante ser parte desse time. Eu espero estar à altura, porque só tem gente graúda aqui. Muito obrigado. Bom, eu tenho trabalhado esses dias aí com a equipe, né, montando, de alguma forma, esse conjunto de falas que esperamos dê uma ideia da cátedra. Então, na prática, eu não vou poder fazer um discurso aqui, vou apenas prosseguir essa apresentação com algum grau maior de detalhe em uma série de temas que já foram encaminhados. Mas, como tem a formalidade também, eu queria fazer as saudações, Ângela, Ari, saudações, vocês estão vendo, bem cerimoniosas, né? Ângela, Ari, essa intimidade toda, mas saudar assim, com muita alegria as convidadas e convidadas, muita gente veio, eu, claro, né, entre os amigos e amigas, espalhei aí o convite, tanta gente querida aqui que não vai dar nem para mencionar, não só do Brasil, viu, Ari? Tem gente também aí das nossas conexões sul-sul, né? Mas eu queria fazer duas saudações especiais. Uma delas é o professor Luiz Bevilacqua, que é o verdadeiro responsável por eu estar nessa posição, nesse momento, né? E o trabalho que tivemos no GT paralelo ao GT da Educação Básica, que foi o da Educação Superior, foi um dos momentos de maior aprendizado que eu tive. E a outra pessoa que queria saudar é a minha presidenta, que eu sou vice-presidente da ABRASCO, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né? E a gente está fazendo um trabalho de construção dessa interface, saúde coletiva e educação, com um foco especial na educação básica, nesse momento que esse tema é tão importante. E aí, Gunnar, um beijo e, olha, é ótimo ser liderado por mulheres, viu? E aqui temos a felicidade de ter Roseli como a coordenadora geral da cátedra e Ângela como a super intendente do nosso trabalho. Então, vou entrar no assunto aqui. Roseli e Menezes já apresentaram, de modo assim bem conciso, os objetivos, as premissas, um breve histórico. Eu considero essa cátedra um projeto muito bonito, um projeto lindo. Foi sonhado, foi concebido e tornado realidade por um trio de scholars que não se conformaram com a jubilação acadêmica. E aí, quando eu crescer, eu quero ser como eles, né? Aí, quando eu chegar lá na compulsória, eu vou buscar reagir dessa maneira.
E aí eu pretendo aqui mais fazer uma releitura do que está sendo a construção dessa concepção, até tentando me esclarecer também já nos termos do trabalho que está em curso, né? Aí, como eu tenho aprendido muito com Nilson é um pensador rigorosíssimo da educação. A garantia do direito de todas as pessoas a uma educação de qualidade e equidade demanda reconhecer diferentes dimensões e interfaces do processo educativo. Isso está escrito no nosso plano de trabalho. E requer, igualmente, valorizar a diversidade, as diferenças de origem, de perspectivas, de interesses, de talentos, de trajetórias pessoais, grupais, de sujeitos individuais, e tratar os sujeitos também como sujeitos coletivos, ou fundamentalmente como sujeitos coletivos. Com o mestre zen do nosso grupo, que é o professor Lino, né, o yogi dessa turma, né, a cátedra tem adotado uma noção de educação integral que incentiva a complementaridade entre escolas, famílias, organizações locais, territórios, grandes ampliações na cidade, no campo, e incorporando esferas de maior amplitude na natureza e na cultura, na história social, mas principalmente na questão da vida psicológica, dessa importante dimensão de nossas vidas. Agora, temos um sábio no grupo, além de outros sábios, mas esse é especial, sua generosidade, que é Menezes, né? Professor Luiz Carlos de Menezes. É o sujeito que se preocupa com o século XXI, está sempre pensando na questão do futuro, e nos leva a um projeto de superação do especialismo disciplinar, a romper os limites da colaboração multidisciplinar, promover a interdisciplinaridade, não para fixá-la, mas para ultrapassá-la, com uma projeção além, ultra, meta, transdisciplinar. E isso, Menezes, é uma inspiração constante. Agora, a professora Bernadette Gatti, o convívio com Bernadette é tão rico, tão inspirador, porque nos indica que educar significa aprender sempre, né? Aprender ensinando, ensinar aprendendo. Agora, tem uma formação sistemática que deve ser constante, deve ser centrada na experiência, nas vivências, no respeito à vida real, ao que muitos chamam o chão da escola, e a gente gosta de dizer que é o céu da escola. É isso que Bernadette nos inspira muito. Nesse processo, nós temos o desafio de pensar a educação como formação, no sentido de ampliar a capacidade de observação, de reflexão, de ação, aquela história de ação, reflexão, não ação de novo, mas criação dos sujeitos, articulando sabedoria, teorias científicas, resultados de pesquisa, desafios práticos e projetos de vida e de trabalho. E a obra e o exemplo do professor Francisco Cordão é comovente. E todos nós estamos na convivência, na cátedra, temos essa enorme admiração. Agora, temos também a consciência coletiva muito firme de que a escola precisa ser recriada. Essa escola que tem aí, ou que majoritariamente se apresenta dessa maneira, não é essa que buscamos. E essa recriação, essa superação, implica transformação. Precisamos tornar a escola ubíqua, colaborativa e, aproveitando as virtudes dos meios digitais, metapresencial,
nós recusamos na cátedra falar de educação à distância. Alguns falam educação sem distância, e a gente quer a educação aberta digital. Estamos até propondo na cátedra a sigla. EAD significa Educação Aberta Digital, não é educação à distância. Porque as distâncias desaparecem. Nesse momento, estamos presentes. Ninguém vai dizer que estamos ausentes, que não temos presença. Estamos aqui, né? E isso é um desafio. O risco, o perigo de perder de vista a face humanizada e a missão civilizatória da educação que Menezes sempre nos lembra e que há pouco mesmo já nos advertiu. E, para isso, quer dizer, pensar a educação aberta digital sem perder a face humanizada jamais é algo que o tempo inteiro nos lembra a nossa querida coordenadora geral, Roseli, que dá esse exemplo da viabilidade, da possibilidade desse projeto. Não há contradição entre tecnologia e humanização. Há oportunidade, precisamos responder aos desafios dessa superação. E aí, nós temos a cátedra como um projeto coletivo, solidário, sensível, em que cada pessoa, cada estudante, assim como cada docente, terá reconhecida e respeitada a sua integridade e dignidade como pessoa humana, seu caráter de sujeito crítico, seu protagonismo histórico. Esse é o sentimento, é o compromisso e a motivação de todos os membros da cátedra, bolsistas de pós-doutorado, pesquisadores associados, colaboradores, convidados, estagiários, gestores, divulgadores, apoiadores. Realmente é muito assim, motivador, gratificante ver que pessoas vêm nos visitar nas nossas reuniões e vão ficando. E a gente vai dando trabalho, repartindo responsabilidades e compromissos. E o grupo está grande. Às vezes dá para Roseli, e eu ajudando ela um pouco, uma certa dificuldade de coordenar, porque é muita gente, muitos talentos, muitas competências, mas convergentes nesse projeto coletivo tão bonito que é a cátedra. E aí eu vou compartilhar com vocês, me permitam compartilhar a tela nesse momento, para indicar que o desafio da sistematização desse conjunto de propostas, nós buscamos organizar em focos ou temas, blocos de assuntos que pudessem dar assim, uma certa projeção do desafio. E aí dividimos em 4 blocos, focos, temas. O primeiro, fundamentos e temas da educação, que está sendo tratado nesse ano. O segundo é práticas e didáticas, que será a prioridade no próximo ano, 2021. Em seguida, vamos trabalhar espaços e políticas. E, posteriormente, sujeitos e sentidos. Aliás, deixa eu me corrigir. Não é em seguida ou posteriormente, é prioritariamente, porque, mesmo nesse momento, já estamos falando dos sujeitos, estamos falando das políticas, estamos falando das didáticas, mas para organizar esse trabalho da cátedra, né? Essa estrutura é uma estrutura que pode e deve, né, ser seguida do ponto de vista conceitual, mas com uma contrapartida muito prática. Isso porque, no plano original da cátedra, que o Itaú Social recebeu, havia antes 2 eixos de atuação. O primeiro, curadoria e pesquisas, e o segundo, disseminação e debates, né? Aí, com a revisão do nosso plano, incorporamos um terceiro eixo. Esse terceiro eixo
tem assim, uma certa, diria, prioridade nesse momento, né, pelo fato de que estamos com um campo de educação muito aberto e, como Bernadette sempre nos fala, é um campo muito fértil, coisas estão acontecendo, experiências pedagógicas que nem pensamos, ainda nem identificamos, ou, às vezes, até sabemos, mas não foram estudadas em profundidade. Há uma grande riqueza na criatividade. Às vezes, infelizmente, é uma criatividade obrigada para sobreviver, mas esse Brasil tão sofrido encontra soluções realmente inspiradas e maravilhosas. Então, o primeiro eixo, a curadoria e pesquisa, não tem a intenção somente de detectar defeitos, de reconhecer problemas, apontar desafios, mas também de encontrar avanços focais ou sistêmicos em todos os níveis e em todas as dimensões da realidade educacional, nas práticas, nas escolas, nas redes, nos arranjos institucionais, nos territórios. O segundo eixo de atuação da cátedra, que no projeto original chama-se Disseminação e Debates, implica aprendizagens, reflexões e inovações que precisam ser discutidas, precisam ser compartilhadas. E aí, esse segundo eixo, ele começou relativamente tímido. Eu, novamente, me perdoem, vou compartilhar aqui a tela também, para facilitar a apreensão dessa estrutura. Era inicialmente eventos e de um tipo específico. Assim, fazíamos seminários aos sábados, com algum grau de espaçamento, mas com muita qualidade, muita concentração, muita participação, mobilização. Mas, como o Menezes falou, na pandemia tivemos a oportunidade de estender. Entramos com um segundo formato, uma plataforma online. Um programa de publicações está sendo apreciado e uma certa expansão para as redes sociais. Isso tem feito, eu diria que a velocidade, às vezes, tem dado a impressão para a gente, eu não sei se Roseli tem essa impressão também, está quase escapando do controle, coisa assim de termos eventos de 500 pessoas, de 400 pessoas. A dimensão é que antes tínhamos alguns vídeos com 12, 30, 40 acessos. Agora estamos na faixa de 4.000, 5.000 acessos, né? As aulas têm gente de todo o Brasil, os minicursos, né? Alguns dos professores se tornam celebridade. O pessoal já entra, professor Nilson, eu sou fã do professor Nilson, e fazem realmente coisas assim, aí repercute. Lino tem uma popularidade também impressionante, porque ele sempre começa dizendo assim: olha, eu não sei bem direito o que é isso, mas me expliquem. E aí, ao fazer isso, ganha, é um grande envolvimento. E Bernadette é totalmente hors concours, né? Realmente tem um fã-clube de Uruguaiana a Alcântara, né? De Rio Branco a Cabo Frio, né? O interior de Minas, se Bernadette se candidatar, ela será eleita em qualquer lugar, porque realmente é incrível. Esse eixo é muito importante e é claro que tem um elemento de qualidade nesse eixo que precisa ser preservado, a qualidade da academia, o rigor, o cuidado, o aprofundamento. Mas o desafio é tornar isso ampliado, tornar isso acessível. E aí o terceiro eixo já lida com essa questão, que é o eixo do que chamamos de cooperação técnica. Aí superamos, de certa maneira, as limitações impostas, experimentamos essa ampliação que eu acabo de relatar, mas precisamos, e estamos em curso,
a ampliação do escopo da atuação da cátedra. E aí, já nesse ano, iniciamos o desenvolvimento de projetos, modelos, protótipos de formação inicial de professores, integrando-nos à atuação do Itaú Social no estado da Bahia, que já foi aqui registrado, relatado. Esses modelos têm como base dois conceitos, o de licenciaturas interdisciplinares e o de complexos integrados de educação. É um programa que pretende reforçar redes municipais e redes estaduais com oferta de formação inicial docente em grandes áreas, com parcerias interinstitucionais, as universidades convocadas para isso que Nilson gosta de chamar esse mutirão, com soluções institucionais integradas, currículos inovadores, modelos pedagógicos ativos, incorporação de tecnologias digitais de ensino-aprendizagem, das iniciativas de reforço das redes municipais e estaduais, com oferta de formação inicial docente em grandes áreas, soluções institucionais integradas, currículos inovadores, modelos pedagógicos, tecnologias digitais, cobertura territorial ampla e iniciativa de revalorização da escola pública. Pois bem, esperamos que esse modelo sirva de base para um programa geral de fomento à formação de professores que seja aplicável a outros ecossistemas educacionais, e isso incorporando redes institucionais já existentes de formação. E aí, com esse objetivo, já estamos ultimando um programa de apoio a órgãos, entidades, redes e centros de formação continuada de professores, para viabilizar o compartilhamento da programação da cátedra, que eu descrevi há pouco, pelos respectivos programas. E aí já temos uma parceria rica em curso junto à Escola de Formação de Professores do Estado, a EFAP, da estrutura da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e mais avançado como processo de construção conjunta, já convênio finalizando a negociação com o Instituto Anísio Teixeira, no Estado da Bahia, da Secretaria de Educação, secretário aqui presente, né? Pois bem, já estamos já completando esse panorama, indicando que isso não será possível de realização isolada. A gente precisa ampliar a capacidade de transformação sustentável dessa realidade educacional, viabilizando parcerias, articulações e cooperações com entes similares. E aí alguns exemplos, né? A nossa colaboração com outros órgãos e cátedras da USP e do próprio IEA, como o Instituto de Estudos Brasileiros, dirigido pela professora Diana Vidal, a Cátedra Olavo Setúbal, coordenada pelo querido ex-diretor do IEA, Martim Grossman, a Cátedra Unesco de Direito à Educação, liderada pela professora Nina Ranieri, que assume um posto aqui no nosso Conselho Consultivo, e a Cátedra Sérgio Ferreira, do IEA, no Polo de Ribeirão Preto, que tem como catedrático o meu querido amigo ex-reitor, colega ex-reitor, o Mozart, né? Mozart Neves Ramos. Nesses exemplos, já temos em curso uma pauta conjunta de eventos intercátedras compartilhados, um foco complementar na formação de gestores, estudos sobre itinerários formativos do ensino médio, o desenvolvimento de normatização para as arquiteturas curriculares interdisciplinares, novas formas de cooperação na avaliação, e esse conceito que a professora Nina Ranieri nos brindou com um mini-curso brilhante, que é o regime de colaboração, que precisa deixar de ser um conceito, uma letra ainda viva nos nossos documentos, que precisa se tornar realidade como um grande desafio. E, em paralelo, junto com a Pró-Reitoria de Graduação, aproveito para saudar o pró-reitor Baracá, já estamos com uma articulação com instituições universitárias que abrigam grupos de inovação curricular, cuja atividade inaugural, já agendada neste mês, será um webinário sobre informações na formação de professores, inovações na formação de professores para a educação básica no Brasil, que Roseli vai detalhar na reunião, apresentar e detalhar na reunião do Conselho Consultivo que virá a seguir. Pois bem, a
Para concluir, a gente precisa falar sobre os desafios da nossa cátedra. Eu vou somente introduzir, porque Menezes, na reunião do Conselho Consultivo, que seguirá, ele vai aprofundar esse seríssimo tema dos desafios, que são impostos por uma dura e incerta conjuntura atual no mundo e especialmente no nosso país. Precisamos falar sobre a educação emancipadora em tempos de pandemia, nesse ambiente planetário ameaçado, economias desarrumadas e de rumo incerto, um mundo do trabalho desajustado e injusto, contexto político retrocedido e instável, com fundamentalismos, negacionismos, fascismos, sexismos e racismos cruéis, assustadores e, para nós, muitas vezes incompreensíveis. Precisamos muito pensar, muito dizer e mais ainda fazer para conquistar a equidade na escola e na universidade, inclusão na educação básica e profissional e na educação superior, para superar individualismos, repensar a relação educação-trabalho no mundo em acelerada mutação, para recriar a escola, planejar a educação, inventar formas de interação social e explorar novas sociabilidades. Nesse aspecto, pretendemos promover o uso humano e afetuoso das tecnologias, para compensar presenças remotas com relações próximas. Na recriação da escola, sejamos radicalmente participativos, solidários, respeitosos de todas as formas de diversidade. Façamos a necessária tradução cultural nas diferentes realidades, realidades aumentadas, estendidas, realidades virtuais, realidades culturais, sociais e territoriais. Estamos convencidos de que é necessário e urgente um projeto estratégico de educação para o Brasil. Esse projeto deve ser gerado pelas comunidades escolares e para elas, concebido por e para universidades, unindo docentes, estudantes, gestores, dirigentes e comunidades num verdadeiro mutirão de reflexão para ação, a inserir-se na rede Sul-Sur de pensamento livre, para promover uma construção coletiva baseada na escuta e na mobilização. Esta cátedra se anima a pensar fronteira e futuro, tempos e lugares outros e novos. Este é o sentido de se fazer história. Educar é fazer história. Enfim, eu gostaria de agradecer aos fundadores, aos colegas, amigas e amigos e companheiros e companheiras da cátedra, aos dirigentes do IEA-USP e do Itaú Social, Ari e Ângela, por terem me distinguido com essa honrosa incumbência de ser o primeiro titular da Cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da USP. Os fundadores da cátedra, Nilson, Lino e principalmente Menezes, gostam de dizer, divertindo-se, que haviam concebido uma cátedra sem catedrático, né? Por isso, a posição que neste momento assumo e muito me entusiasma não é a de catedrático, mas de membro titular de um coletivo agregador chamado cátedra. Portanto, neste lugar, a posse é impossível. Não é possível tomar posse. Essa cerimônia de posse não existe, nem nunca existiu. O titular é, no máximo, um posseiro. Esse tema, eu garanto a vocês, vai ser assunto de animadas querelas lógicas e etimológicas nas nossas reuniões semanais às quintas-feiras. Então, eu proponho que façamos melhor ainda. Tomamos posse, todos e todas, que constroem essa querida cátedra. Mas temos um belo consenso, robusto e sereno nessa cátedra, que se intitula de Educação Básica, mas que nasceu numa instituição de educação superior. Trata-se do lugar que esta cátedra ocupa na interface Educação Básica e Educação Superior. Notem bem, na interface. De certo modo, repondo uma lacuna da Universidade Pública Brasileira, historicamente tão distanciada do sistema público de educação básica. O trabalho nas interfaces tem sido fecundo, já tem gerado flores e frutos. Os frutos dão sementes e precisamos plantá-las.
quem sabe essa cátedra não será um canteiro. Esse é o sonho, mas é também o desafio para todos nós. Muito feliz, alegre de estar aqui com vocês, construindo coletivamente a nossa Cátedra de Educação Básica. Agradecemos, então, ao professor Naumar o seu pronunciamento e gostaríamos de destacar os vários comentários aqui na nossa sala, no chat, muito positivos, de parabéns a todas as falas feitas até agora. Registrar também a presença do Fórum Estadual de Educação da Bahia, na figura da professora Alessandra Assis, e, nesse momento, então, dar posse ao novo Conselho Consultivo da Cátedra de Educação Básica, começando com uma apresentação de cada conselheira e cada conselheiro, que vai ser feita através de um vídeo, e que vamos compartilhar agora. Antônio Carlos Billy Malaquias tem graduação e pós-graduação em Geografia pela Universidade de São Paulo, onde é pesquisador do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Estudos Interdisciplinares do Negro Brasileiro, o NEIMB. Também atua no Núcleo de Pesquisa em Geografia e Redes de Conhecimentos e Saberes Pró-Meridionais da Universidade Federal de Pernambuco e no Centro de Estudos Periféricos do Instituto das Cidades na Unifesp. É professor da Fundação Polisaber e consultor do MEC-SECAD para a coordenação e elaboração do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Desde 2009, assessora secretarias estaduais e municipais de educação nas áreas de formação continuada e currículo. Bernadette Angelina Gatti possui graduação em Pedagogia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Psicologia pela Universidade de Paris 7, com pós-doutorados no Canadá e nos Estados Unidos. Atualmente, preside a Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Foi consultora da Unesco e de outros organismos nacionais e internacionais, membro do Conselho Consultivo do INEP e é atualmente pesquisadora colaboradora da Fundação Carlos Chagas, onde exerceu os cargos de Superintendente de Educação e Pesquisa e de Vice-Presidente. Bernadette é membro da Academia Paulista de Educação e tem mais de 50 anos de atuação na área. Além de seu trabalho com metodologias da investigação científica, é uma das maiores referências do país na formação e qualificação de professores da educação básica. Caroline Tavares é licenciada em Letras pela Universidade Federal de Goiás, onde defendeu seu mestrado em Poéticas da Modernidade. No Teachers College, Universidade de Columbia, Estados Unidos, seu trabalho de mestrado foi na formação de professores e desenvolvimento de lideranças educacionais. Participou do desenho e implementação do Pacto pela Educação, reforma educacional da Rede Estadual de Goiás, que culminou na melhoria do IDEB no Estado. No momento, atua na área de políticas docentes pelo terceiro setor. Graduada em Administração Pública e mestre em Economia Aplicada à Administração, Cláudia Costin é diretora-geral do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Foi professora visitante na Escola Nacional de Administração Pública do Quebec, no Canadá, e é professora visitante na Faculdade de Educação da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Cláudia foi ministra da Administração e Reforma do Estado e secretária de Cultura do Estado de São Paulo. Atualmente, integra também a Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho na Organização Internacional do Trabalho, a OIT, uma agência da ONU. Eli Jorge Guimarães Gunning Jr. tem graduação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, na qual trabalha como professor doutor. Atua principalmente nos temas mudança educacional, qualidade da educação, gestão escolar e democracia. É responsável pelo grupo de pesquisa CEUNIR, Centro Universitário de Investigações em Inovação, Reforma e Mudança Educacional. Educador, sociólogo e filósofo, Francisco Aparecido Cordão possui graduação em Filosofia e Pedagogia e pós-graduação em Educação Profissional, Administração Educacional e Sociologia da Educação. Foi presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo e da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Tem atuado como conselheiro tanto nesses órgãos quanto no Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação. É membro da Academia Paulista de Educação e representou o Brasil no Mercosul Educacional. Atuou durante mais de 30 anos no SENAC de São Paulo, é conferencista e trabalha com sistemas, organizações e instituições como SENAC, SESC e representação da Unesco no Brasil.
engenheiro agrônomo e mestre em Ciências Agrárias pela Universidade Federal da Bahia, com pós-graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável pela Universidade Federal de Campina Grande, Jerônimo Rodrigues Souza foi secretário de Desenvolvimento Rural e, em 2019, assumiu a Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Atuou junto aos movimentos sociais, às organizações da sociedade civil e aos governos estadual e federal. Trabalhou no Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde, entre outros cargos, foi secretário nacional do Desenvolvimento Territorial. No governo estadual, foi assessor especial da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Secretaria do Planejamento. É professor da Universidade Estadual de Feira de Santana e sua produção acadêmica engloba temas como desenvolvimento, sustentabilidade, semiárido, educação ambiental e participação social, sobre os quais tem livros publicados. Luiz Miguel Martins Garcia é professor. Possui graduação em Letras, mestrado e doutorado em Linguística Aplicada e mais de 30 anos de experiência em sala de aula do ensino fundamental ao superior. Atualmente exerce a função de dirigente municipal da educação de Sudminúcio, São Paulo, e é presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime. Tem se dedicado nos últimos anos à formação crítica de professores e gestores e às questões da educação infantil. Maria Cecília Amêndola da Mota possui graduação nas áreas de Ciências Biológicas e Pedagogia. É mestre em Educação e pós-graduada em Educação e Gestão Pública. Atualmente, é secretária de Educação do Estado do Mato Grosso do Sul, onde também foi secretária de Educação no município de Campo Grande. Preside o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, o CONSED. Sócia efetiva do movimento Todos pela Educação, foi presidente estadual da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, e sua vice-presidente nacional. Conferencista e membro de diferentes conselhos, trabalha nas áreas da educação infantil, formação docente e de gestores escolares, também gestão pública e políticas públicas. Nina Beatriz Stocco Ranieri é professora associada do Departamento de Direito do Estado, coordenadora da Cátedra Unesco de Direito à Educação e presidente da Comissão de Pesquisa da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Atua nos seminários doutorais de Direito Público da Universidade Jean Moulin, Lyon 3, desde 2014. Membro titular do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, da Academia Paulista de Educação, da US Education Law Association, da International Political Science Association, do Global Education Law Forum, além de outras entidades nacionais e internacionais. Na USP, integra o Conselho Deliberativo e o Grupo de Pesquisadores Permanentes do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas, o NUPS, onde foi vice-coordenadora, e é membro do Conselho Deliberativo da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin. Paulo Saldiva formou-se em Medicina pela USP, defendeu o doutorado em 1983 e a livre docência 3 anos depois. Em 1996, tornou-se professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Concentra atividades de pesquisa nas áreas de anatomia patológica, fisiopatologia pulmonar, doenças respiratórias e saúde ambiental, ecologia aplicada, cidades e saúde humana, humanidades e antropologia médica. É ciclista e gatista, e foi o diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP de abril de 2016 a abril de 2020. Vanderlei Salvador Banhato concluiu simultaneamente bacharelado em Física na USP e Engenharia de Materiais na USCar em 1981. Defendeu o doutorado em Física pelo Massachusetts Institute of Technology, o MIT, em 1987. Atualmente, é professor titular da Universidade de São Paulo e diretor do Instituto de Física de São Carlos. Sua extensa produção acadêmica engloba centenas de trabalhos, pela qual recebeu diversos prêmios e homenagens. Atua na área de física atômica e aplicações da ótica nas ciências da saúde. Trabalha com átomos frios, condensados de Bose-Einstein e ações fotodinâmicas em câncer e controle microbiológico. É membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academy of Science for the Developing World, da Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano e da National Academy of Science nos Estados Unidos. Coordena um centro de pesquisa no qual ciências básicas e aplicadas convivem em harmonia. Realiza diversas atividades de inovação tecnológica e difusão de ciências. Então, agradecemos muito os pronunciamentos e essa apresentação dos nossos conselheiros e nossas conselheiras. E, para fazer uso da palavra agora, chamamos o professor Francisco Cordão, que fará um agradecimento em nome de todas e todos os novos conselheiros. Professor Cordão. Bom, todos percebem a minha importância neste conselho aqui, né? Escolheram
talvez a mim para falar em nome desse egrégio Conselho Consultivo, com 6 grandes especialistas indicados pelo Itaú Social e outros 6 indicados pelo IAA-USP, talvez pelo fato de que eu integrei a convite dos meus amigos, professor Menezes, professor Nilson, professor Lino, o primeiro grupo de debates sobre dificuldades aparentes e desafios reais na educação básica brasileira. Me convidaram à época para fazer uma apresentação e participar de um dia de debate maravilhoso, discutindo nada mais, nada menos do que o seguinte tema: desafios oficiais, eles impedem ou impelem as ações educacionais? Convidaram para isso alguém que estava já com mais de 30 anos atuando em conselhos de educação, e ao participar desse debate, nunca mais me desgrudei do Instituto de Estudos Avançados da USP, pela sua importância, pelo seu ambiente agradável de trabalho, de reflexão profunda. E eu começo dizendo, agradecendo em nome dos conselheiros cujo currículo foi lido agora, né? Pessoas muito mais gabaritadas do que eu para fazer essa apresentação: Eli, Gatti, Nina, Vanderlei, Paulo Saldiva, Cláudia Costin, Antônio Malaquias, Caroline, Jerônimo, Luiz Miguel e Maria Cecília Mota, atual presidente do CONSED, que eu já disse numa das reuniões do Conselho Nacional de Educação com o Conselho de Diretores, de Secretários da Educação, que a professora Cecília estava conseguindo colocar o ovo de Colombo em pé no planejamento da implementação da BNCC em todos os níveis da educação básica. Quer dizer, se nós analisarmos a realidade atual da educação básica, a gente vai perceber que a foto não é das melhores, certo? Quer dizer, nós tivemos quase 500 anos de descaso da educação básica brasileira, desde a chegada de Cabral na Bahia até hoje. Entretanto, o filme dos últimos 30 anos da educação básica é bom. Nós temos ainda muito a melhorar, mas já melhoramos bastante rumo à democratização da educação básica, especialmente a partir da nossa Constituição de 1988. Eu tomo como ponto de partida a nossa Constituição de 88, que é a nossa terceira Constituição democrática no Brasil. Em matéria de democracia, nós somos ainda meio adolescentes, né, com a Constituição apenas de 34, a nossa primeira Constituição democrática, a segunda de 46 e a última agora de 88, que define educação como direito de todos, dever do Estado, da família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, tendo por único objetivo, no singular, pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho.
É importante que essa nova Constituição de 88 definiu educação básica como obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, vírgula, inclusive para aqueles que não concluíram na idade própria. Nós temos ainda uma grande defasagem em relação à educação básica do nosso povo. A defasagem de idade série ainda é grande, está melhorando muito, mas nós somos o último país das Américas a abolir a escravidão e tudo indica que seremos o único a abolir também o analfabetismo. Erradicar o analfabetismo é uma cláusula pétrea da nossa República, mas 100 anos depois, o atual Plano Nacional de Educação se obriga a colocar de novo como primeira meta erradicar o analfabetismo, que ainda não está erradicado. Essa Constituição define também que o acesso ao ensino obrigatório, ou seja, a educação básica, ensino obrigatório, gratuito, é direito público subjetivo. E que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa em responsabilidade da autoridade competente. E ela prevê também, LDB, prevê Plano Nacional de Educação, prevê o regime de colaboração entre União, estados e municípios para o desenvolvimento das diretrizes e bases da educação nacional, do Plano Nacional de Educação, da oferta desse ensino obrigatório e gratuito, com direito público e objetivo de todos os cidadãos. Para terminar essa minha apresentação rápida, esse agradecimento, o meu cumprimento ao Comitê de Governança da Cátedra de Educação Básica, ao Comitê Executivo, em nome dos integrantes do Conselho Consultivo, que está disposto a desenvolver um trabalho efetivo de articulação entre a educação superior e a educação básica no seu elo mais importante, que é formação de professores para a educação básica. Isso é absolutamente essencial. E a nossa LDB sobre esse assunto tem uma orientação muito segura. Primeiro, ela subordina as atividades de ensino ao zelo pela aprendizagem dos alunos. Quer dizer, se o aluno não aprendeu, a atividade de ensino não foi eficaz. Pode ter sido até muito bem executada, mas não está tão bem executada assim porque não produziu os efeitos desejados. A proposta pedagógica da escola é a expressão de sua autonomia. Então, é importante que a escola como um todo, os seus professores, seus dirigentes, todos os educadores envolvidos respondam pela aprendizagem dos seus estudantes, que essa é a sua missão essencial. A organização curricular é meio para orientar os estudantes nas trilhas da aprendizagem. Por isso ele tem que ser continuamente aprimorado, aperfeiçoado. Por isso mesmo a LDB fala em proposta pedagógica, que se consolida num projeto autônomo e coletivo e que deve ser dinâmico, que deve ser permanentemente atualizado. O plano de trabalho dos docentes deve ser fundamentado na proposta pedagógica da instituição e subordinado à missão
aos resultados de aprendizagem, que é a sua missão prioritária. Aulas são instrumentos utilizados pelos professores para gerar situações de aprendizagem dos seus estudantes, para que desenvolva a capacidade de aprender. E, ao aprender, aprendo a aprender para continuar aprendendo ao longo da vida. Nesse contexto, a avaliação diagnóstica da aprendizagem deve servir para orientar os docentes na definição do seu projeto educacional, da sua avaliação prognóstica da aprendizagem dos alunos, para que aquilo que foi aprendido sirva de alavanca para novas aprendizagens e aquilo que ainda não foi aprendido seja ensinado de maneira diferente, articulada, integrada, para que aprenda e que os estudantes, ao aprender, tenham condições de continuamente mobilizar, articular, integrar os seus saberes expressos em competências que são os direitos e objetivos de aprendizagem que devem ser garantidos a todos os seus estudantes como direito público e subjetivo. Quer dizer, este é o grande desafio dos professores. Esse é o grande desafio da nossa cátedra, de trabalhar ativamente no desenvolvimento dos profissionais da educação, preparando-os cada vez mais e melhor para que eles obtenham, todos nós, possamos obter efetivos resultados de aprendizagem. Eu termino fazendo uma menção à poetisa goiana Cora Coralina, que diz que realmente, para que o docente consiga obter resultados de aprendizagem de todos os seus educandos, efetivamente, é essencial que ele aprenda tudo aquilo que ensina. Esse é o nosso desafio e essa é a nossa disposição de trabalho na Cátedra de Educação Básica, coordenada pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, em parceria com o Itaú Social. Muito obrigado. Obrigado, professor Cordão. Então, para encerrar a nossa primeira parte, que é essa cerimônia de posse, passamos novamente a palavra ao diretor do Instituto de Estudos Avançados, o professor Guilherme Ari Plonsky, para que declare a todas e todos, conselheiros empossados e também ao catedrático. Obrigado, professor Ari. Obrigado, Daniel. Formalmente, eu declaro, como foi dito, né, o professor Naumar, querido professor Naumar, como primeiro titular desse coletivo, como ele descreveu. Reitero a alegria de passar também o bastão formalmente, né, já, na prática já estava a professora Roseli, testemunhar a passagem do bastão formal do professor Nilson ao professor Menezes. Agradeço enormemente ao Nilson, que foi o primus inter pares na primeira fase da cátedra. E, antes de declarar empossado o novo Conselho Consultivo da Cátedra, eu não posso deixar de expressar o impacto, né, que traz a leitura conjunta, né, que foi feita, de um pequeno extrato, né, extrato concentrado, como se falaria, né, da trajetória que foi apresentada de cada um e cada uma, e vendo o conjunto, é um timaço, né, é uma orquestra, né, filarmônica da educação, que se reúne com o desafio de tratar de um tema tão desafiador e complexo. Certo que muitas outras características são essenciais, e me permito, eu conheço algumas das pessoas há um bocado de tempo, é só comentar que, no caso, por exemplo, da professora Cláudia Costin, além do que foi comentado, ela foi 5 anos secretária de Educação do Rio de Janeiro, que é um desafio ainda maior, né? Rio de Janeiro
enfim, todos nós sabemos, né, o tamanho da encrenca, como a gente fala, né? Tem uma visão internacional, por 3 anos foi diretor do Banco Mundial para a Educação, e na outra ponta, agora comecei com a letra C no começo, né, da lista, que estava em ordem alfabética, e terminando com a letra V de Vanderlei Banhato, né, amigo, querido, colega da USP, eu queria dizer que, indiretamente, ele tem um elemento na trajetória dele essencial para os tempos atuais, que é inovação e empreendedorismo. Ele foi, por 8 anos, o diretor, o responsável pela agência USP de inovação, e é de inovação na educação que nós estamos falando, inovação não é só na indústria, e ele, em São Carlos, é o responsável por um conjunto de alguma coisa como 40 empresas na área de óptica e fotônica, optoeletrônica e fotônica, criadas por estudantes que ele formou. Então, tem esse lado de empreendedorismo. Então, nós estamos hoje na educação, além de tudo que foi falado, eu agradeço em particular a lembrança que o professor Cordão fez em nome do grupo, das obrigações que nós temos, né, como indivíduos, como sociedade e como Universidade de São Paulo, e como Instituto em particular, também dizer que a gente está olhando para aquilo que a galera está preocupada, né? E o país está preocupado. Inovação, empreendedorismo, e Banhato, você é uma muito bem-vinda adição ao grupo. Então, agora sim, eu declaro empossado o conselho, agradeço a todas e a todos, não vamos passar pela nominata outra vez. Daniel, obrigado a você, e bola para frente.